Salve, salve galera! Aqui quem tá falando é Marcelo Araújo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brotões Oficial. Vem comigo, roda a vinheta. Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você. Não sei a hora que vocês irão assistir esse vídeo, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brotões Oficial. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Me chamo Marcelo Araújo, tá bom? Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Graça e paz para todos vocês aqui do canal Os Brotões Oficial, tá bom? Para quem não sabe, estamos maratonando as escrituras. Estamos maratonando e eu estou manuseando essa Bíblia aqui, tá bom? Bíblia de Estudo Plenitude. Aqui é a fonte, tá bom? O qual eu transmito a palavra de Deus para todos vocês, tá ok? E a gente estamos maratonando o livro de 1 Samuel. Eita, a história tá linda, né? Já começamos ontem, já contando a história de Ana, entregando Samuel, né? Samuel, né? Na casa de Deus, lá para o sacerdote Eli, e já aconteceu muita coisa. Eli já morreu, os filhos de Eli, Ofni e Finéias também morreu, porque por desobediência a Deus. A gente vai ver mais coisas ainda, tá bom? A gente vai aprender, a gente vai viajar mais ainda na história. Hoje é quinta-feira, tá bom? Hoje é quinta-feira, hoje é dia 5 de janeiro de 2023. Tá aí, dia 5, hein? Ó, já, querendo ou não, já tá voando a semana, né? Eu já tô achando que já tá chegando o fim de semana. Bem dizer, ontem foi o Réveillon, né? Foi dia 1º, bem dizer, né? Então, ó, já tá voando, viu como tá voando? É isso aí, então é dia 5 de janeiro de 2023, quinta-feira. Graças a Deus. E aí? Agradeceram a Deus antes de levantar da cama? Fizeram aquela oração? Pediu para Deus e para o nosso Senhor Jesus guardar você, guardar os teus passos, te proteger, guardar a tua família? Pediu? Orou? Ah, se fizeram oração antes de levantar, graças a Deus. Se não, cria esse hábito de sempre orar, fazer oração, pedir para Deus, apresentar toda a tua família, apresentar teu lar, tá bom? E apresentar as pessoas que você não conhece, que essas pessoas que eu e você não conhecemos, ora pela gente também. E a gente temos que orar por Jerusalém, pedir para Deus abençoar Jerusalém, temos que abençoar Israel, tá bom? Todo o povo judeu, todo aquele povo de Israel, tá bom? Cria esse hábito, porque fazendo isso você está agradando a Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus prometeu, Jesus prometeu tudo isso, tá bom? Então, cria esse hábito, você vai ver. Honra a Deus que Deus vai te honrar, né? Graças a Deus. E lembrando vocês que esse canal aqui é para todos, tá bom? Seja você de qualquer religião, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, porque graças a Deus, de ter vocês aqui, os inscritos, me ajuda bastante, dá essa força, essa moral aqui pro canal Os Brotões continuar crescendo. E ó, e a campanha continua, hein? Hashtag YouTube monetiza o nosso canal. YouTube, dá essa força, essa moral pra gente, melhorar a qualidade de vídeo, tudo, para poder entregar o melhor para meus inscritos, porque eles merecem, vocês merecem, porque vocês estão comigo fielmente, todos os dias, bem dizer. Graças a Deus. Tá aqui, maratonando comigo as escrituras, né? Graças a Deus. Então, eu peço para Deus que Deus venha guardar, as pessoas venham proteger, venham, sabe, confortar e consolar os corações de famílias que perderam um ente querido. Pessoas que estão tristes, que se encontram tristes porque perder um ente querido não é fácil. Não é fácil.
A gente, antes de a gente ter perdido nossa irmã, Margarete, pessoas que a gente ficava sabendo, pessoas próximas que perdeu o ente querido, a gente não tinha, assim, o jeito, né, de falar com essas pessoas, porque a gente nunca tinha passado por isso. As pessoas perderam o ente querido, não sabia a dor, né, da pessoa. Hoje a gente sente, assim, essa dor de perder um ente querido, como a gente perdeu nossa irmã. E hoje a gente pode, né, se colocar no lugar da pessoa e pedir sim para Deus consolar e confortar o coração de todos, porque não é fácil perder um ente querido. Pessoas que já perderam 2 anos, nós já perdemos um ano e pouco, e a gente ainda sente aquela falta, a ausência da pessoa. E também pessoas que 10 dias, 2 dias, um dia, como hoje, muitas pessoas estão perdendo um ente querido, mas quero dizer para vocês que as promessas do Senhor, Deus prometeu que iria vir buscar cada um da gente, a cada um de nós, para morar junto com Ele, junto com o Pai Celestial. Ele falou isso daí, ele deixou bem claro no Evangelho dele, no Evangelho de Jesus, lá em João 14, ele prometeu. Eu vou ler para vocês o que Jesus prometeu para nós. A gente fica triste, poxa, perdemos um ente querido, mas não. Um dia a gente iremos voltar para casa também, porque a gente sabemos, na verdade, que aqui nessa terra não é a nossa morada. Nós somos peregrinos, estamos de passagem nessa terra. Uma hora ou outra, queira eu, não, ou você não, um dia Jesus irá vir buscar a gente também, porque ele prometeu que quando ele preparasse o lugar, ele viria buscar. E como ele já preparou, ele está vindo buscar cada um de nós, tá bom? Aqui eu vou mostrar aqui em João 14, do versículo 1 ao 4, olha lá. Aí Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Glória a Deus. João 14, versos 1 ao 4. Isso aqui é a promessa de Deus que iria vir buscar a gente. Aí as pessoas falam, todos assim, a Bíblia é relata de que todos os olhos irão ver Jesus vindo para ressuscitar, para arrebatar, mas as pessoas esquecem dessa passagem lá de João 14, do versículo 1 ao 4, que ele falou que ia preparar lugar e viria buscar. E por isso que minha irmã se foi, porque Jesus já veio buscar, porque preparou lugar para ela. Todos aqueles entes queridos que a gente conhece, seus entes queridos, também Jesus veio buscar para morar junto com ele e o Pai. E um dia irá vir buscar nós. E aí, você está preparado? Então, se prepare. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Tudo que fizer é para Deus, porque as demais coisas Ele irá acrescentar. Amém? Deus abençoe, que Deus conforte e console o coração de todos, os corações de todos vocês, tá bom? Que Deus derrame o bálsamo de Gileade para acalentar a tua alma. Amém? Então, galera, antes de começar, eu vou fazer um convite. Sabe, você gosta de fazer aquele convite marotinho, né? Sabe? Você aí que não é inscrito aqui no canal, por gentileza, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Deixa seu like, aproveite para ativar o sininho para receber notificações de mais vídeos inéditos como esse. E também, aproveite para compartilhar os vídeos. Aí dá essa força, essa moral pra gente. Deixe nos comentários, tá gostando? Não tá? Pode falar, sem problema. Somos amigos. E outra, me siga no Instagram, tá bom? Me siga no Instagram, eu sigo você de volta. Visita minha página no Facebook, curte lá pra gente
para crescer a comunidade, né? E também estamos no Twitter aí, ó, @brodões3, @brodões3 no Twitter. Tamo junto? Então, tamo junto. Vamos começar a maratonar? Continuar viajar na história até chegar Davi? Vamos? Eita, não vejo a hora de começar de conhecer de novo a história de Davi. Bora então maratonar? Então vamos! Foi para isso que eu cheguei aqui. Foi para isso que eu estou aqui na plataforma do YouTube para entregar o melhor vídeo para vocês. Um vídeo abençoado da Palavra de Deus. Iremos maratonar. Vem comigo, né? Vamos lá. 1 Samuel, no capítulo 6. Vamos lá. 1 Samuel, no capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 21. O título diz assim: Os filisteus enviam a arca para fora da terra. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Eles sabiam mesmo a tragédia que estava acontecendo com eles. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endurecereis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixará, e também não deixarem ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem sobre as quais não tenham subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei no cofre, e ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede então que, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e aos seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. Título: A arca chega a Bet-Semes. A arca chega a Bet-Semes. E andavam de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a
se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-no sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, em expiação da culpa por Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate, outra por Ecrom, outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias, até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferido o povo, 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 17. O título diz assim: Samuel exorta ao arrependimento. Samuel exorta ao arrependimento. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Título: os filisteus são vencidos. Os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou,
o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e o feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou seu nome Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano e rodeava Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel. E edificou ali um altar ao Senhor. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 22. O título diz assim: os israelitas pedem um rei, e Deus concede-o. Os israelitas pedem um rei, e Deus concede-o. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abiás, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes rejeitaram a mim, e tem me rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, pedreiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados.
Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o varão o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós o verdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vai-se cada qual à sua cidade. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 27. O título diz assim: Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão, alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul: seu filho, toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar jumentas. Passou, pois, pela manhã, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa. Porém, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço: com quem iria? Vem e voltemos, para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim, infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Vou repetir: antigamente em Israel, indo qualquer pessoa consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então, quer dizer, antigamente, né, bem antes lá, não chamava profeta, chamava vidente de Deus. Aí depois que Deus mudou o nome, colocou profeta, né? Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois,
Vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas bolsas que saíam a tirar água. E disseram-lhe: está cá o vidente? E elas lhe responderam e disseram: sim, eis aqui os tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje venho à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora, sobe agora, né? Pois que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti, para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-lo diante de Saul, e disse Samuel: eis que isto é o sobejo. Põe-o diante de ti e come, porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo: eu tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então disseram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, despeder-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora, ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dizei ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 27. O título diz assim: Samuel unge Saul como rei de Israel. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite. Ele derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar.
E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, e o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando esses sinais te vierem, fazer o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que, como os profetas profetizavam, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto, e disse-lhe o tio de Saul: a ele e ao seu moço, aonde fostes? E disse ele: a buscar jumentas. E vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio: declarou-vos na verdade que as jumentas se acharam. Porém o negócio do reino de que Samuel falara lhe não declarou. Título: o povo escolhe Saul para seu rei. O povo escolhe Saul para seu rei. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que nos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dera-se tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre as bagagens. E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido. Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei, viva o rei. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pôs perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um
para a sua casa, e foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Glória, graças a Deus. Finalizamos mais 5 capítulos. Eita, que história, né? Que viagem, que viagem. O Espírito Santo faz a gente viajar, né? Transporta a gente naquele tempo. E a gente fica de camarote, né? Como a gente pensa, a gente em espírito, em camarote ali, vendo tudo. A gente, né? Ó, entra na história, vê tipo, legitimamente, né? A gente tá ali, ó. É gratificante, é bom demais. Só que é uma escolha que o povo escolheu, né? Clamou tanto para Deus, para pôr um rei contra a vontade de Deus. Deus era o único rei deles, mas eles queriam um homem que reinasse sobre eles. Não queria, rejeitou o reinado de Deus sobre eles. E vocês vão ver daqui para frente o pior acontecer, né? Vocês vão ver. Fica comigo no próximo vídeo, tá bom? Conto com vocês no próximo vídeo. Só que é muitas guerras, muitas coisas lindas que a gente iremos aprender mais ainda, iremos, né, conhecer muitas coisas. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Tá ok? Vou dar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. E que a gente venhamos a selar com amém, amém, amém. E dizer, olhar para o céu: ora, vem Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Graças a Deus, muito obrigado, Pai Celestial. Em nome de Jesus, cuida de nós. Nós precisamos dos Teus cuidados. Nos proteja e nos livra de todo mal. Amém. Graças a Deus. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo, porque é de grande valia, né? A palavra de Deus, maratonar. Temos que honrar a Deus, para que Deus venha nos honrar. Temos que buscar o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar. Porque as demais coisas, Jesus prometeu que o nosso Pai Celestial iria multiplicar. Não é verdade? Então, faremos a nossa parte, porque Deus sempre faz a dele sobre nós. Amém? Deus abençoe. Espero vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Boa quinta-feira, né? E fiquem com Deus. Tchau! Graça e paz para todos!